Social Media Marketing, que é uma empresa recém-criada, que está atuando aqui em São Paulo. Nesse período de trabalho, assim, uns 4 anos de atuação, a gente já teve desde clientes bem pequenininhos, bem modestos e bem difíceis de a gente, né, pensar em soluções extremamente criativas dentro daquela verba, mas também já teve a oportunidade de trabalhar com clientes de maior porte e que investem um pouquinho mais em comunicação digital. Bom, qual é o objetivo aqui dessa conversa, desse papo? Quando a Dani me chamou aqui para o Social Media, ela falou: Marcelo, é o seguinte, eu quero que você compartilhe com a galera a experiência de lidar com clientes não só de pequeno e médio porte, mas com budgets pequenos. Né? Como fazer um bom trabalho com budgets pequenos. Sendo que o budget pequeno é extremamente relativo. Né? A gente pode pegar desde um cliente que, para uma agência X, aquele budget é muito pequeno, mas para uma outra agência vai ser o maior FII do cara de todos os tempos. Ou até mesmo um cliente grande que, em um determinado momento do período dele, ele investia pouco, mas ele passa a investir mais. Então, verba aqui, no final das contas, é algo muito relativo. Mas o mais importante é entender como que a gente pode, dentro desse cenário de limitações, de dificuldades, fazer um trabalho que seja adequado e gerando resultados interessantes para essa marca, para essa empresa nas mídias sociais. Bom, antes de tudo, eu acho que é muito pertinente trazer esse tema, especificamente para o Social Media Brasil. Porque na maioria das vezes que a gente vai para um evento, ou até mesmo em veículos de imprensa, de modo geral, o conteúdo que a gente consome na internet, ele é voltado para o quê? Grandes cases, grandes agências, com investimentos colossais, né, de mídia e de campanhas, enfim, nacionais ou internacionais. E o outro lado da moeda, essa é a grande questão. E aquele cliente pequenininho, que tem uma verba pequenininha, quer fazer um trabalho social, e que muitas vezes não tem espaço, né, na imprensa, ou não tem espaço nos eventos. Então é bacana que a gente fale um pouquinho também desse outro lado da moeda, até mesmo porque é uma realidade de quase todas as agências, mesmo as pequenas, as médias, as grandes, em um determinado momento do trabalho delas, elas vão ter que lidar com clientes pequenos. E aí, como é que você vai trabalhar com esse cliente? Bom, é sempre bom, antes de tudo, trazer aqui a ideia de que esse cliente pequeno, ele muitas vezes acaba tendo comparações com clientes de maior porte. Então ele foge de um contexto, ele observa um contexto que não é o contexto dele e acaba se comparando a esse cliente de maior porte. É muito interessante que a gente passe a olhar esse cliente dentro de um contexto, o contexto que ele vive, com a verba que ele tem, com os objetivos que ele possui. Então, assim, as grandes marcas, elas passam a ser aspiracionais, elas geram toda uma inspiração para essas pequenas empresas também trabalharem e investirem em mídias sociais, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente comparar uma pequena empresa, uma empresa que tem uma verba reduzida, com campanhas como uma da Coca-Cola, ou o Gran Antártico, essas campanhas de maior porte. No final das contas, é muito importante que a gente entenda também o cenário de pequenas e médias empresas. Essa pesquisa aqui, ela saiu em 2003 pelo Santander e ela avalia as pequenas e médias empresas na América Latina. Segundo essa pesquisa, 99% das empresas na América Latina são de pequeno, médio ou micro porte. Então, assim, a gente acaba se destacando, né, falando muito das grandes agências, dos grandes cases, quando a grande maioria, na verdade, são os pequenos, que vão gerar aí 20% aqui no Brasil do PIB e 60% dos empregos, segundo o IBGE. Então, assim, essa outra pesquisa é muito importante para a gente refletir o tema, porque a Forrester Consulting, ela fez uma pesquisa que foi nos Estados Unidos, mas que tem uma aplicação muito próxima aqui no Brasil, principalmente pela realidade que eu vivo na minha agência. Primeiro que a gente, claro, vive uma mudança na jornada de compra desse consumidor, né, o consumidor cada vez mais conectado, procurando informações na internet, procurando se relacionar através de mídias sociais, e o pequeno investidor, o médio investidor, o empreendedor, tendo que também agora ser impelido a entrar nesse meio, a fazer parte desse espaço. Só que muitos deles, segundo essa pesquisa, muitos desses pequenos e médios clientes, eles estão receosos a respeito de mídias sociais. Né? Eles não sabem até que ponto é interessante para eles pegar aquela pequena verba e investir em estratégia de mídia social, sendo que, muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta mesmo de apenas de objetivos claros dentro da sua empresa, ele prefere optar por outros canais. Então, nessa pesquisa, 69% das pequenas, médias empresas citaram que usam mídias sociais, só que com o foco de prospectar novos clientes, o foco de chegar até novas pessoas. Quando, na verdade, a gente sabe que quem trabalha com mídia social sabe que é possível fazer muito mais do que conquistar novos clientes.
Então a gente chega a esse checklist aqui, que eu chamei do checklist from hell, dos desafios, né, da pequena e média empresa. Por que from hell? Eu acho que todos vocês aqui que trabalham em pequenas agências já se depararam com algumas dessas questões. A primeira são as grandes expectativas. Como eu falei, essas pessoas consomem muitas informações de veículos de imprensa, vão em eventos e ouvem a todo momento cases de grandes empresas com números gigantescos, a parte quantitativa sempre pesando muito. E ele acaba pensando, né, e exigindo da pequena agência também resultados parecidos, quando na verdade ele tem que entender, antes de tudo, o seu contexto, as suas limitações, o seu poder e saúde financeira. O segundo ponto do checklist from hell é a falta de conhecimento. Muitas vezes esse cara ele não investe, não só porque não tem dinheiro, mas porque ele não sabe no que investir efetivamente. Então daí a importância das agências de pequeno, médio, grande porte, educar esse mercado, né? Chegar até esse cliente e quase que numa aula mesmo explicar para ele quais são as vantagens e os benefícios que ele pode ter através desse serviço. Aí vem o terceiro ponto, que é a frase clássica. Eu acredito que todos vocês já passaram por isso. De ir para uma reunião e vem um cliente que fala: olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero investir em Twitter, Facebook, Ads, né? Mas olha, eu não tenho verba. E aí você para, e aí, né, cara, o que eu vou fazer? Mas, bom, é importante que você entre nesse contexto dele, mesmo com aquela verba pequenininha,